Força Aérea dos Estados Unidos anuncia aumento da produção de bombas destruidoras de bunkers. Uma fábrica de munições do exército norte-americano no sudoeste de Oklahoma está sendo expandida para pelo menos triplicar a produção mensal da bomba projetada para atingir instalações nucleares subterrâneas. A instalação em construção na fábrica de munições do exército McAllister, MCAP, na sigla em inglês, de 181 km², aumentará significativamente a produção conforme necessário, disse a Força Aérea estadunidense em um comunicado estatal Bloomberg. O GBU-57 Massive Ordnance Penetration, conhecido como a bomba destruidora de bunkers, que só pode ser lançada de um bombardeio B-2, é uma arma frequentemente mencionada em debates sobre um potencial ataque a instalações nucleares profundamente enterradas no Irã ou na Coreia do Norte, relembra a mídia. O exército descreveu a nova área de montagem das bombas na fábrica de Oklahoma como uma instalação de última geração que tem a capacidade de apoiar a produção de artigos de 2.000 libras, 947 quilos a 30.000 libras, 14 toneladas, bem como fornecer opções flexíveis de mistura explosiva necessárias para requisitos futuros. A conclusão deverá ocorrer entre o final da primavera e o início de outono do hemisfério norte, com cerimônia de inauguração marcada para 30 de julho. Autoridades nas instalações disseram a Bloomberg em março que pretendem produzir de 6 a 8 bombas por mês, acima das duas fabricadas atualmente. A Massive Ordnance Penetration é uma arma muito importante para o Comando Central dos Estados Unidos, bem como para a Europa e a região do Indo-Pacífico, disse Frank Mackenzie, general aposentado do Corpo de Fusões Navais, que liderou a CENTCOM. Garante que possamos atingir instalações subterrâneas extremamente bem protegidas, onde quer que estejam localizadas, afirmou o militar, acrescentando que contribui significativamente para a nossa capacidade de conseguir dissuasão contra nações como o Irã, além de sua tarefa discreta de montagem de destruidores de bunkers. A fábrica de Oklahoma desempenha um papel no oferecimento ao Ucrânia de munições de 155 mm e armas de defesa aérea, diz a Bloomberg. Embora nenhuma munição de artilharia seja produzida em McAllister, é um importante ponto de armazenamento, inspeção e remessa repleto de contêineres de carga e carregadores de munição. As armas são transportadas ao longo de 322 km de linha férrea para pontos de trânsito aéreo ou marítimo, poucos dias após uma autorização presidencial de retirada dos itens dos arsenais dos Estados Unidos. Mídia. Marinhas dos Estados Unidos e Taiwan realizaram exercícios secretos com múltiplos recursos militares. As marinhas dos Estados Unidos e de Taiwan fizeram treinamentos conjuntos no Oceano Pacífico em abril, os quais oficialmente não aconteceram, disseram 4 pessoas informadas sobre o assunto. O envolvimento militar dos Estados Unidos e Taiwan inclui visitas e treino, é mantido discreto e muitas vezes não é confirmado oficialmente devido à objeção da China a quaisquer contatos militares entre Washington e Taipei. Os exercícios que não foram divulgados aconteceram no mês passado no Pacífico Ocidental, segundo as fontes que pediram anonimato dada a delicadeza do assunto, relatou Yahoo. Uma fonte disse que múltiplos recursos militares estavam envolvidos. Uma segunda fonte disse que os exercícios não existiam oficialmente e foram apelidados de encontros marítimos não planejados, apontando para um acordo tático no qual ambos os lados afirmam que os exercícios foram simplesmente o resultado de encontros coincidentes. É como se eu estivesse jantando neste restaurante e você estivesse também aqui. Então parece que estou apenas dividindo a mesa com alguém, exemplificou uma das fontes. Essa mesma fonte também disse que cerca de meia dúzia de navios da marinha de ambos os lados, incluindo fragatas e navios de abastecimento e apoio, participaram nos exercícios de um dia de duração que foram concebidos para praticar operações básicas como comunicações e abastecimento. Uma terceira fonte afirmou que, embora os encontros não planejados envolvam principalmente exercícios básicos, tais exercícios são vitais para garantir que as duas forças militares possam operar juntas em tempos de emergência. A fonte acrescentou que as duas marinhas praticaram também diversas manobras táticas, incluindo a busca de alvos subaquáticos. A Marinha de Taiwan disse em comunicado que, para lidar com cenários inesperados no mar e minimizar a interferência entre si, a força age em conjunto com o Código para Encontros Não Planejados no Mar, promovido pelos Estados Unidos, também conhecido pela sigla CUIES. O Pentágono quis comentar o relatório. Pequim vê Taiwan como uma província renegada que pertence por direito à China. No âmbito da
da política de uma só China, a ilha autogovernada não declarou formalmente sua independência, mas afirma já ser mantendo laços próximos a países ocidentais, principalmente os Estados Unidos. Scott Ritter, avanço das tropas russas, expõe amplamente vulnerabilidade da estratégia defensiva ucraniana. As forças russas lançaram uma ofensiva em larga escala na direção de Kharkov, revelando aparentes lacunas nas defesas fortificadas da Ucrânia ao longo da fronteira norte. De acordo com o ex-oficial de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, Scott Ritter, o exército da Ucrânia foi suplantado esperando a presença de defesas robustas, incluindo defesa antitanque, campos minados. Enquanto as tropas russas continuam avançando para o sul da área de Belgorod, Ritter observa que a situação expõe uma vulnerabilidade mais ampla dentro da estratégia de defesa ucraniana. Os ucranianos estão agora em pânico, puxando forças de frentes críticas de outros lugares, explicou o jornalista americano. Essa realocação de tropas para o norte deixa outras áreas estratégicas como Kherson e Odessa potencialmente expostas a novos ataques russos. À medida que os russos avançam, eles descobrem que há muito pouca resistência efetiva por parte dos ucranianos. De fato, os ucranianos parecem ter sido pegos de surpresa por esse esforço ofensivo russo, frisou o ex-oficial de inteligência. Ao mesmo tempo, os militares da Rússia parecem estar aproveitando a falta de reservas ucranianas, pressionando simultaneamente nas regiões de Zaporozhye e Donetsk, contribuindo para que o que Ritter descreve como o colapso da Ucrânia como uma força de combate coesa. No meio desses desenvolvimentos, no campo de batalha, a Rússia nomeou um novo ministro de defesa, Andrei Beluzov, uma decisão que provocou discussões e especulações tanto na Rússia quanto internacionalmente. Entretanto, os apoiadores argumentam que sua perspicácia econômica é crucial para manter a eficiência e a integridade da expansão do setor de defesa. Este é exatamente o tipo de pessoa que a Rússia precisa, disse o especialista, afirmando que a nomeação estratégica visa fortalecer as capacidades militares da Rússia indiretamente através da estabilidade econômica e da redução da corrupção. Enquanto isso, o general Valery Gerasimov continuará a supervisionar as operações militares, garantindo a continuidade na liderança. Segundo Ritter, essa combinação de liderança econômica e militar está longe de ser um sinal de fraqueza da Rússia. Ao trazer Andrei Beluzov, estamos falando de Putin criando aço temperado, observou ele, sugerindo que o Ocidente pode subestimar o posicionamento estratégico da Rússia. Mídia, próximas semanas serão decisivas para a Ucrânia em meio à situação difícil em Kharkov. As próximas semanas serão decisivas para a Ucrânia, relata o jornal britânico The Times, no contexto da situação na região de Kharkov, debatendo a questão se a ajuda ocidental será capaz de chegar a tempo de mudar a situação. As próximas semanas serão decisivas para a Ucrânia, serão capazes as munições de artilharia ocidentais finalmente previstas no projeto de lei aprovado do presidente dos Estados Unidos, John Biden, sobre a ajuda militar a chegar a tempo para mudar a situação, pergunta. Estarão os países europeus situados mais próximos da Ucrânia prontos para abandonar o sistema de defesa antiaérea patriótico? Pergunta. Questiona a edição. De acordo com a mídia, Polônia e Espanha podem alegar que a entrega dos sistemas antiaéreos patrióticos do depósito dos Estados Unidos já deveria ter sido realizado, mas observa o jornal britânico. A realidade é que agora isso levará tempo demais. Observa-se que ainda faltam meses para a chegada dos K-116 à Ucrânia. Detalhes acrescentam que a preparação de engenheiros e problemas com logística se tornaram muito mais difíceis do que o treinamento dos próprios pilotos. Tudo isso levou a um aumento das perdas entre a infantaria ucraniana, tornando um contingente um recurso cada vez mais valioso, diz o jornal. Por fim, enfatiza-se que os generais ucranianos terão de decidir para onde enviar os militares, para a batalha na fronteira russa ou para Chassoviar, na esperança de segurar Donbás. O presidente ucraniano Vladimir Zelensky chamou no domingo 12 de 5 de 2024 de extremamente difícil a situação das Forças Armadas da Ucrânia na região de Kharkov, especialmente em Volochansk. O seu Estado-Maior também a reconheceu como difícil a situação operacional na região e notou um sucesso tático das tropas russas. Após relutância, o Japão decide assumir manutenção de caças F-15 e F-16 dos Estados Unidos, diz mídia. Neste momento, os caças norte-americanos estacionados em território japonês precisam ir para a Coreia do Sul para realizar uma revisão completa. Mas o plano é que isso aconteça no próprio Japão para que se ganhe tempo.
O governo japonês deverá expandir a sua capacidade de prestar assistência aos caças dos Estados Unidos baseados no país para agilizar a cooperação bilateral de defesa no leste asiático. O F-18 e os mais recentes modelos de KF-35, estacionados em bases dos Estados Unidos no país, são atendidos e reparados no Japão, mas Tóquio planeja adicionar a capacidade do F-15 e do F-16 em 2025, informa o jornal Nikkei Asia. Os F-16 e F-15 dos Estados Unidos estão estacionados nas bases de Misawa e Kadena, respectivamente, com cerca de 50 aeronaves cada. Embora a manutenção diária seja realizada nas bases, os casos precisam ser transportados para a Coreia do Sul para a manutenção completa, uma vez que cada alguns anos pela Korea Airlines. Em uma ação que leva de alguns dias a várias semanas, a mídia afirma que a relutância do Japão em assumir a manutenção dos F-15 e F-16 mudou com a reformulação dos acordos de segurança nacional em 2022 para aumentar a capacidade doméstica. Na cúpula Japão e Estados Unidos, em abril, foi finalizado um acordo de cooperação, aquisição e sustentação industrial de defesa entre os governos para a revisão completa das aeronaves militares norte-americanas no Japão. A atualização foi motivada pela percepção de uma ameaça militar crescente da China, escreve a mídia. A manutenção em território japonês seria feita pela Mitsubishi Heavy Industries e a IHI como prestadores de serviço. Ambas as empresas atendem aeronaves da Força de Autodefesa Aérea do Japão. Reino Unido escolhe empresas para programas de mísseis hipersônicos de bilhões de dólares. O Ministério da Defesa do Reino Unido escolheu 90 empresas e organizações de indústria e do meio acadêmico para competir por um programa de 1.000 milhões de libras para desenvolver capacidade de mísseis hipersônicos. Os selecionados serão elegidos para licitar contratos dentro da estrutura de 8 lotes, com um valor máximo de 1 bilhão nos próximos 7 anos, disse a Organização de Aquisição e Equipamentos e Apoio de Defesa. Em comunicado na segunda-feira, o objetivo é facilitar a cooperação em tecnologia de ponta e desenvolver rapidamente a capacidade avançada de mísseis hipersônicos para a Grã-Bretanha. A hipersônica será uma capacidade marcante no futuro e é essencial que acompanhemos os desenvolvimentos de nossos adversários, disse o ministro da Aquisição de Defesa, James Cartledge, no comunicado. Cartledge. Os Estados Unidos, bem como a França, testaram tecnologias hipersônicas, enquanto a China e a Rússia teriam implantado mísseis hipersônicos que poderiam potencialmente lançar ogivas convencionais e nucleares, viajando a mais de 5 vezes a velocidade do som. A velocidade e a manobrabilidade dos mísseis hipersônicos poderiam desafiar as defesas antimísseis existentes, disse o governo do Reino Unido em um relatório de junho. A estrutura hipersônica está focada no rápido desenvolvimento de capacidades, com mecanismos para alinhar as metas de aquisição e desenvolvimento para evitar desafios tradicionais que impedem a aquisição de capacidades, disse a DEES. O esquema será usado para escolher fornecedores que apoiarão a pesquisa, o desenvolvimento e os testes de tecnologias hipersônicas até a capacidade de campo, além dos fabricantes de armas e instituições acadêmicas estabelecidas. Quase metade dos fornecedores do programa serão pequenas e médias empresas, a maioria delas sediadas no Reino Unido, segundo a DEES. A estrutura será reaberta para novos fornecedores a cada 6 a 12 meses, para garantir que o Ministério da Defesa tenha acesso a novas tecnologias e capacidade de mercados emergentes. Separadamente, a fabricante norueguesa de mísseis, Kongsberg, diz que se uniu à DIO Defense da Alemanha e à MBDA Westschalland para desenvolver um futuro míssil de ataque supersônico com o nome 3SM Tiefing. A Kongsberg está liderando a parceria para criar um míssil de ataque supersônico manobrável de longa distância para a Noruega e a Alemanha, disse a empresa em comunicado na segunda-feira. A equipe trabalhará com as forças de defesa dos países para definir e desenvolver o que o Kongsberg chama de a capacidade de ataque de longo alcance mais avançada do mundo, concebida para enfrentar futuras ameaças de superfície. Armas isoladas são cruciais para uma dissuasão confiável, disse o diretor-gerente da MBDA Westschalland,
Thomas Gutschilde, no comunicado, enquanto o CEO da GL Defense, Helmut Rausch, diz que as empresas desenvolverão uma virada de jogo que nenhuma delas poderia desenvolver por conta própria. A União Europeia está a ajudar a financiar 2 projetos para desenvolver um interceptador contra as ameaças hipersônicas. RIDS-2, coordenado pelo fabricante pan-europeu de mísseis MBDA e Rheinfeld, liderado pela espanhola Sene Aeroespacial, incluindo a Alemanha Deutsche Defense. Marinha do Reino Unido comprará 6 navios ao entrar na era de ouro da construção naval. A Marinha Real Britânica planeja comprar até 6 navios de apoio multifuncionais e dar às suas futuras fragatas a capacidade de atacar alvos terrestres, anunciou o secretário de Defesa na terça-feira. A capacidade ofensiva surge no momento em que os militares aprendem lições das recentes operações nos mares Vermelho e Negro, observou Grant Shapps, com a primeira envolvendo uma luta contra militantes russos baseada no Iêmen e a última relacionada com a guerra próxima na Ucrânia. A Rússia lançou uma invasão em grande escala ao seu vizinho em fevereiro de 2022. No total, o serviço está buscando 28 novos navios para virar a maré em uma frota cada vez menor, disse Shapps na conferência Sea Power em Londres. A Estratégia Nacional de Construção Naval de 2017 formalizou pela primeira vez a meta que o governo do primeiro-ministro Boris Johnson atualizou em 2022. De acordo com a estratégia, o Reino Unido pretende tornar-se a nação marítima mais competitiva do mundo até 2050. Disse na altura Sarah Kenny, então presidente da Associação Industrial Marítima, UCAR. O impulso para construir novos navios também ocorre um mês depois de o atual primeiro-ministro Rishi Sunak ter anunciado um aumento de 75 mil milhões de libras nos gastos com a defesa ao longo dos próximos 6 anos, elevando as despesas militares britânicas para 2,5% do produto interno bruto, no meio de uma economia que apenas começa a recuperar de uma recessão e que se debate com taxas de inflação teimosamente elevadas. Os estaleiros em todo o Reino Unido certamente estarão agitados nos próximos anos, já que Shapps se comprometeu a construir internamente as novas entradas da Marinha Real durante uma era de ouro. Para a construção naval britânica, as fragatas tipo 26 e 31 serão construídas na Escócia, submarinos Astute e Dreadnought montados em Barrow e Furnace, no noroeste da Inglaterra, e navios de apoio sólido da frota produzido pela Belfast Devon, informou o serviço em um comunicado de imprensa na terça-feira. Os 6 navios de apoio multifuncionais para uso Royal Marines serão plataformas versáteis que podem transportar aeronaves, veículos, embarcações de inserção e sistemas não tripulados. Espera-se também que sirvam para enfermarias móveis para tratar as vítimas do campo de batalha. Eles deverão substituir todos os atuais navios de apoio anfíbio da Marinha Real no início da década de 2030. Enquanto isso, as fragatas Type 26 e 31 recém-construídas contarão com capacidade de ataque terrestre, disse Shapps. Seguindo uma tendência recente entre as marinhas europeias de águas azuis, a Holanda anunciou anteriormente que irá equipar 4 das suas fragatas com mísseis Tomahawk entre 2025 e 2029. E a França conduziu recentemente um teste sincronizado de disparo de mísseis de cruzeiros navais a partir de um navio e um submarino a cerca de 400 km de distância. Nossas operações no Mar Vermelho provaram que, para enfrentar as ameaças crescentes à liberdade de navegação, devemos ser capazes de destruir alvos no mar, no ar e em terra, escreveu Shapps no X, logo após anunciar a edição dos sistemas de armas. Para apoiar a próxima era de ouro da construção naval britânica, seria necessária uma expansão muito grande na capacidade doméstica, disse Shapps. A prontidão da defesa recebeu nova urgência do governo britânico após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Lá, as armas britânicas contribuíram para vitórias significativas no campo de batalha de Kiev, incluindo supostamente afundamento de navios russos no Mar Negro. Peça para o Museu Bombardeiros Furtivos B-2 são desatualizados em todos os aspectos, diz militar. Os Estados Unidos descomissionaram a segunda aeronave B-2 Spirit,
desde 2008, reduzindo sua frota de bombardeiros furtivos para 19. Que sinal envia essa decisão sobre as capacidades da Força Aérea dos Estados Unidos? Pergunta. A Força Aérea dos Estados Unidos anunciou que não vai reparar o bombardeiro furtivo Northrop Grumman B-2 Spirit, danificado em um acidente na base aérea de Whitman, Missouri. Esse é o segundo avião desse tipo a ser perdido pelo Pentágono depois que o outro B-2 sofreu um grave acidente na base aérea de Andersen, em Guam, em 2008. Além disso, esses bombardeiros têm repetidamente sofrido contratempos, suscitando questões sobre a sua operabilidade e manutenção. O acidente anterior, de setembro de 2021, e o recente foram descritos como mau funcionamento em voo durante operações de rotina e exigiram um pouso imediato. A fuselagem foi projetada na década de 1980 e implantada pela primeira vez em 1997. E o B-2 estava programado para ser descomissionado em 2030. Pode ter sido simplesmente uma degradação mecânica e de software, disse a ex-oficial da Força Aérea dos Estados Unidos e ex-analista sênior do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Karen Kowalski. O B-2A Spirit foi projetado para transportar furtivamente tanto munições convencionais como nucleares no território inimigo. O referido avião de guerra é um dos sistemas de armas mais caros dos Estados Unidos, com um preço de cerca de 4 bilhões por unidade, de acordo com algumas estimativas. A lógica do Pentágono do Congresso foi que, originalmente buscando produzir 200 unidades B-2, produção atual é de 20 unidades, mais o protótipo, por 4 bilhões cada, em 2023. Se relaciona com a ideologia, bem como a competição entre a Força Aérea e a Marinha para significância na tríade de defesa nuclear. Bombardeiros estratégicos, ICBM terrestres e mísseis balísticos lançados por submarinos, explicou o ex-analista do Pentágono. Além disso, o conceito de bombardeiros tripulados parece não ser mais relevante, observou a analista. Referindo-se à ideia moderna de aeronaves completamente independentes de computador, que não precisa de pilotos reais ou de qualquer valor agregado de suas decisões de combate. Diante disso, o B-2 também está conceitualmente desatualizado, de acordo com a interlocutora Karen Kowalski. É atualmente cética sobre o futuro do B-2. Ela presumiu que seria uma boa aeronave de sacrifício para entregar a carga útil e em seguida colidir em uma estação-alvo ou um avião para vigilância doméstica e ataques em caso de um conflito civil. Alternativamente, é uma peça atraente de museu também, com o seu design de asa voadora. E os Estados Unidos manteriam vários B-12 no famoso cemitério do Arizona, concluiu a tenente-coronel aposentada.